7h15, estamos de volta aqui com a nossa segunda parte da entrevista de avaliação 2022 com o prefeito aqui do município de Caicó, doutor Tadeu. Antes de entrar aqui na saúde, tem uma pergunta aqui do advogado Cíldilo Maia, um abraço para o doutor Cíldilo. Ele coloca, prefeito, sobre a questão do estacionamento no centro, o prefeito já cogitou a construção de um edifício, garagem público. O espaço da velha rodoviária comporta, na opinião dele, né? Cobrando R$2 por veículo, dá para arrecadar milhões. Ele paga a obra e ainda sobra dinheiro. Fora que, diferente da multa, é o dinheiro que entra de forma sadia, paga-se com satisfação. Como é que você recebe essa sugestão do advogado Cíldilo? Agradecer ao advogado Dr. Cíldilo Maia pela sugestão. Nós pensamos nisso. Só que para poder fazer esse edifício garagem, a gente precisa do investimento, ter o recurso para depois recuperar em estacionamento. Então, no momento, a gente precisa transferir a rodoviária antiga para nova. Inclusive, Marcos, eu acredito que agora no mês de janeiro a empresa deverá terminar toda a parte lá que ficou condicionado para que ela fizesse. Então, provavelmente no mês de janeiro, agora a gente deverá entregar a rodoviária. Evidentemente que ainda precisa viabilizar os acessos. Nós estamos aí nesse planejamento de como nós vamos fazer esse acesso aí da rodoviária. Aí a gente vai fazer essa transferência para poder fazer uma discussão. Só que nesse momento, doutor Cíldilo, a gente vai precisar também, quando houver o início das obras do mercado da carne, escolher um local para que esses permissionários do açougue possam ficar. E nesse momento a gente visualiza o antigo terminal rodoviário, que hoje funciona como um prédio possível. Evidentemente que a gente vai discutir isso com os permissionários quando a gente tiver a ordem de serviço da obra do mercado da carne feita, para a gente poder realmente fazer essa transferência para um local adequado para que eles possam comercializar e não ter dificuldade como aconteceu na obra do antigo mercado público. Por ser médico, né, certamente a cobrança maior é com relação à saúde, né? Você sente isso? O que é que o seu governo, no segundo ano de mandato, conseguiu avançar com relação à saúde? Marcos, o município de Caicó, ele tem que ter a preocupação em se atentar para a atenção básica, né? O que eu quero dizer com isso? Que as unidades de saúde é o foco fundamental da nossa gestão. Inclusive, nesses pouco mais de 2 anos, Marcos, a gente praticamente não ficou nem um mês com as equipes sem estarem completas. Evidentemente que tem alguma equipe que tem algum profissional de férias, que durante os 12 meses vai ter sempre um profissional de férias, ou dentista, ou médico, ou enfermeiro, ou técnico de enfermagem, ou recepcionista, mas todas as 24 equipes de saúde da família de Caicó, nesses 2 anos de gestão, a gente praticamente não teve problema em relação a essas equipes completas. Isso facilita o acesso das pessoas. Eu lembro que nas últimas gestões, tinha essa dificuldade de completar essas equipes. Outra situação que a gente está conseguindo fazer, a gente pegou uma infraestrutura das unidades básicas, Marcos, numa situação dantesca. E várias unidades em prédios alugados. Hoje, a gente só tem, assim, evidentemente que nós temos 2 unidades que estão em reforma e ampliação, que estão em prédios alugados, mas essas reformas e ampliações já estão bem adiantadas, mas a gente só tem uma unidade de saúde hoje que a gente não tem recurso para reformar e ampliar, que é a unidade do Samanaú, que hoje realmente está num prédio alugado. Então, a gente agora para 2023, inclusive, agora no mês de janeiro, eu vou encaminhar o projeto da unidade do Samanaú para a Suvisa, o projeto está pronto, e o deputado Vivaldo colocou uma emenda parlamentar para a gente começar essa obra ainda no ano de 2023. Então, a gente já tem praticamente os recursos assegurados. Só para vocês terem noção, Marcos, gestão de Bibi, ela reformou e ampliou. Evidentemente que tem os reparos. Uma unidade de saúde em Caicó. A gestão de Roberto e Batata praticamente não conseguiu reformar e ampliar nenhuma unidade. Eu acho que Roberto conseguiu fazer essa aqui do centro da cidade. Silvino Dantas? A Silvino Dantas. Batata praticamente começou a do João 23 e não terminou. A gente terminou a do João 23, entregamos a do Alto da Boa Vista e estamos ampliando e reformando a do Recreio do Alfredo Gugel, que em 2023 a gente vai entregar. Todas essas duas últimas, com emenda do senador Stevenson Valentim. Inclusive a do Recreio, Marcos, os recursos já estão totalmente, integralmente em conta. E a empresa me prometeu que até o final de março entregará a obra. Então a gente já conseguiu fazer garantir essas reformas e ampliações de 4 unidades.
A gente, para 2024, 2023, temos o objetivo de fazer essa do Samanaú e fazer também ali aquela unidade que está desativada no bairro Boa Passagem, ali na Avenida Rui Maris, também com emenda do deputado Vivaldo. Então, para o ano 2023, o nosso pensamento são essas duas. E queremos discutir, eu pedi à deputada Natália Bonavides, a senadora Zenaide Maia, para ver se a gente consegue recursos para do Vila do Príncipe e para o bairro Paraíba. Evidentemente que isso ainda não é algo assegurado, mas a gente tendo disponibilidade de caixa, o objetivo são para essas duas próximas unidades, Vila do Príncipe e bairro Paraíba. Hospital do Siridó, Marcos, a gente conseguiu garantir a urgência pediátrica. É importante destacar que essa urgência pediátrica era paga na gestão passada com recurso Covid, porque conseguiu, como criança também tem Covid, conseguiu estruturar para que se abrisse o pronto-socorro pediátrico com recurso Covid. Esse recurso acabou desde o ano passado. A gente vem mantendo essa unidade funcionando com recursos próprios. E garantimos também laboratório 24 horas e raio-x 24 horas para as crianças. Fizemos um programa de cirurgia eletiva, Marcos, do ano passado para esse ano, que a gente teve que suspender agora no mês de novembro, para reduzir os custos, que agora em fevereiro a gente retoma, um programa de cirurgia eletiva. Muita gente em Caicó ia operar eletivamente em Currais Novos, em Natal. Hoje, a gente conseguiu fazer um programa de cirurgia eletiva que mais de 500 pessoas foram cirurgiadas no Hospital do Siridó. A gente conseguiu assegurar a compra de um aparelho de anestesia para o Hospital do Siridó, um cardiotocógrafo para as gestantes, as parturientes, que estão em alto risco e precisam de uma avaliação de cardiotocografia, que é um aparelho muito importante para os obstetras. Conseguimos também implantar no Hospital do Siridó uma unidade cardiológica, inclusive liderada por Dr. Nicéas. Então, as pessoas que precisam de internamento cardiológico hoje em Caicó têm uma unidade cardiológica no Hospital do Siridó, inclusive com teste de ecocardiograma e ergométrico disponível, que não tinha na nossa cidade. Os exames básicos, como ultrassonografia e exames de sangue, mamografia, raio-x, a gente não tem dificuldade. Evidentemente que tem alguma falta pontual, porque isso é normal. E os exames de alta complexidade, Marcos, a gente precisa realmente do apoio do governo do Estado, porque é autorizado pelo sistema de regulação do Estado. E aí não depende só da gente essa questão, mas a gente conseguiu avançar. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte com relação à questão das ressonâncias, por que não estão sendo autorizadas? É porque o provamento do Estado deve estar em dívida com os prestadores. E aí acaba dando prioridade só para os pacientes que são oncológicos, né? Aqueles pacientes oncológicos que têm câncer que tem prioridade nessa fila de regulação. Nesse caso, depende do Estado a ressonância ser liberada? Depende do Estado, porque a gente dá entrada no município, mas a autorização é pelo método regulador do Estado. E aí não depende da gente. A gente espera que em 2023 possa melhorar. Mas eu acho que com a policlínica implantada, Marcos, essa questão de média complexidade vai melhorar muito, especialmente para aqueles pacientes. Vai ter endocrinologia, vai ter angiologista, vai ter esses exames básicos todos dentro da policlínica. Então, se houver essa implantação, a gente terminou a reforma está pronta, inclusive com todos os ar-condicionados instalados. A gente só está aguardando o governo do Estado terminar a elaboração do consórcio para a gente ir realmente para o financiamento e a implementação da policlínica. Como é que vai ser esse funcionamento da policlínica? Os municípios darão uma contrapartida? O Estado vai ter que garantir a fatia maior do bolo? Olha, a última vez que o Estado ajudou os municípios nessas consultas de especialidade foi então no governo de Vilma de Faria, quando tinha atendimento aqui na antiga 4ª Regional. De lá para cá, nenhum governador ajudou o município para pagamento de consulta especializada. Então, com a policlínica, o Estado está se comprometendo a entrar com 40% do custeio e 60% serão dos municípios. Todos esses recursos serão rateados em contratos a partir da população de cada município e aí vai ser descontado no ICMS automático do Estado e do município para entrar na conta do consórcio e o consórcio fazer o pagamento. O que você espera, por exemplo, de melhorias para o Hospital Regional do Siridó? Por mais que seja uma responsabilidade do governo do Estado, a gente sabe que o município também tem as suas parcerias com aquele hospital, né? Marcos, eu acho que o grande situação do Hospital Regional, agora inclusive está sendo executada uma emenda que eu consegui em 2020, não era nem prefeito, uma emenda para a reforma do centro cirúrgico e ampliação. Foi uma emenda que o então deputado Fábio Faria colocou de 1.200.000. Então só estão conseguindo fazer agora, para poder ampliar para 2 salas de centro cirúrgico. A grande dificuldade do hospital não é de pessoal.
Nós temos pessoas comprometidas lá. Só que a aflição, Marcos, é muito grande na hora que você tem que escolher qual é a pessoa que tem que dar a dipirona que o médico tem disponível. Porque às vezes tem 10 dipirona para o plantão, 20 Plasil para o plantão inteiro. Então, a grande dificuldade hoje do hospital é a gestão de insumos. Nós temos uma direção comprometida, que trabalha diuturnamente, nós temos uma equipe técnica toda preparada, mas o grande problema do Hospital Regional do Seridó é a gestão de insumos. Falta constantemente insumos no hospital. Então, é uma tarefa para 2023 para a governadora tem sensibilidade. Eu acho que Cipriano comunicou a saída. Cipriano foi um secretário que teve que atuar em uma situação realmente muito difícil. Mas agora, eu acho que essa questão da governadora ser aliada do presidente Lula facilita muito para que ela possa trazer recursos federais para ajudar o estado do Rio Grande do Norte, especialmente na questão de saúde e especialmente na questão dos insumos. Aqui o principal problema do Hospital de Caicó é a questão dos insumos. Os municípios cobram do governo do estado? Cobramos. Inclusive eu fui de maneira... acho que fui mais de 10 vezes ao secretário explicar essa situação, e ele dizendo, uma época era porque estava com dificuldade de compra, porque os cartéis, digamos assim, das indústrias de medicamentos estavam aumentando muito os preços, mas é uma questão que o Estado precisa se organizar. Eu acho que não pode faltar, entendeu? Dipirona, Plasil numa unidade de saúde. Se você pudesse, então, destacar um ponto negativo do governo Fátima, seria a saúde? Eu acho que são 2 pontos que ela vai precisar equacionar nesses próximos 4 anos, que é a questão da gestão da saúde. Houve uma melhora em relação às cirurgias eletivas, Marcos. Hoje a gente tem um programa de cirurgias eletivas no governo do estado bastante exitoso, que as pessoas estão conseguindo se operar com facilidade, especialmente nos hospitais regionais. Currais Novos, por exemplo, está tendo uma produção de cirurgia de mais de 600 cirurgias por mês. Mais a questão das estradas do Rio Grande do Norte e a questão também da gestão de insumos dos hospitais regionais, ela vai precisar realmente se cair dentro desse problema para resolver nesses próximos 4 anos. O secretário aqui de Saúde, Jetson, está aqui lembrando que no primeiro semestre de 2023 também será concluída a implantação do prontuário eletrônico em todas as unidades básicas de saúde. O que é que vai trazer de melhoria isso? O prontuário eletrônico, Marcos, é uma ferramenta muito importante porque a gente tem um cadastramento em tempo real de todos os usuários de saúde. Eu quero aqui parabenizar a Jetson, a toda a sua equipe técnica. Inclusive, as pessoas vão poder fazer agendamento de consulta via smartphone. A ideia nossa é essa. E todas as unidades a gente tem a ideia de colocar uma televisão para chamada desses pacientes, olhar quantas fichas tem em atendimento. Então, isso facilita a questão das informações e essas informações chegam ao Ministério da Saúde em tempo real. Então, a gente vai poder dizer a nossa produção de maneira mais fidedigna para que venha mais recursos para a Secretaria Municipal de Saúde. Carnaval 2023 de Caicó. O que é que o município está preparando? Vai ter carnaval realmente? Marcos, a gente só não tem carnaval se houver um problema aí, novamente, de pandemia, né? Mas em relação ao planejamento do carnaval, a gente está fazendo para que se tenha, a gente torce que tenha, porque o Carnaval de Caicó, ele é importante culturalmente e também é importante do ponto de vista econômico. A Secretaria de Turismo está toda mobilizada, a Prefeitura inteira está mobilizada, organizando todos os serviços para que a gente realmente consiga atravessar o Carnaval sem nenhum problema, serviço de saúde, serviço de infraestrutura. E aí eu quero dizer o seguinte, a gente está garantindo, Marcos, para que todos os blocos de rua saiam sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo. E o deputado Vivaldo, mesmo não conseguindo a renovação do seu mandato, com o orçamento de 2023, ele é ainda do parlamentar que está no ano. Então, ele assegurou para o Carnaval de Caicó um montante de 200 mil. A gente está viabilizando o complemento, as emendas impositivas dos vereadores. A gente está complementando para cada bloco, para que cada bloco tenha pelo menos 100 mil reais para sair com segurança, né? Não ter problema financeiro, de ordem financeira. E a gente também está viabilizando toda a decoração do Corredor da Folia para que a gente tenha realmente um carnaval tranquilo, organizado e planejado. No caso, o município ele vai garantir o carnaval de rua. De rua. E também a gente está propiciando esse ano um polo multicultural, ali no largo do mercado público. Qual é a ideia para o polo multicultural? Porque até um colega ontem, jornalista de uma TV Natal, me ligou perguntando sobre isso, não deram muitos detalhes. Qual é a ideia para o polo multicultural? O Carnaval de Caicó, normalmente,
toca as marchas de frevo e as músicas de axé ou as músicas de atualidade. A ideia do polo multicultural é ter uma diversificação, podendo ter rock, acordar com frevo. Então a gente está estabelecendo essa programação e acredito que até segunda quinzena de janeiro a gente vai estar com essa programação toda feita. Estamos também tentando conversar com os promotores de eventos privados aqui para a gente fazer uma divulgação em janeiro completa em relação aos eventos privados e os eventos públicos do Carnaval de Caicó. Fazer a divulgação completa realmente de como vai ser o carnaval, seja ele público ou privado. Existia uma expectativa de que as festas privadas, né, em consenso com os empresários, fossem na Ilha de Santana. Está descartado isso? Ainda não está descartado, Marcos, mas assim, o que acontece? No modelo da festa de Santana, para o carnaval a gente não vai conseguir fazer, porque isso depende de recurso próprio. Então, o IPTU do município ele só começa a entrar final de fevereiro. Então, não adianta a gente querer fazer algo que não dá para a gente conseguir arcar. Então, hoje a gente não tem condição financeira de garantir o modelo da festa de Santana com contrapartida do município. Evidentemente que a gente vai abrir diálogo para que o carnaval privado não saia de Caicó, porque o carnaval privado de Caicó traz muitas pessoas. Traz, né? Muitas pessoas, porque vem artistas nacionais. Então, a pesquisa que a FEComércio fez na festa de Santana, o diferencial da festa de Santana em relação às outras festas foi a presença do artista nacional. Evidentemente que a gente tem que respeitar o artista local, que ele realmente é muito importante que esteja na programação. Mas quem traz o turista de fora, não o turista de Caicó, né, o turista da região, que já vem de maneira espontânea, mas quem traz o turista de fora, que tem um poder aquisitivo maior para gastar e gerar renda e emprego no nosso município, é a atração nacional. Então a gente espera que tenha e a gente vai torcer e vai ajudar para que o carnaval privado de Caicó nunca saia do nosso município, porque ele é importante e é uma maneira também de atrair esse turista de fora. Mas já há um compromisso do segmento privado de realizar o carnaval em Caicó privado, Na última reunião do Conselho de Turismo, estavam lá representantes do carnaval privado e o que Mara me contou é que está garantido para 2023 o carnaval privado de Caicó. Você acredita num grande carnaval em 2023? Acredito. Vai ser o maior carnaval de todos os tempos. Porque existe esse período que nós não realizamos, quase 2 anos sem carnaval, e a expectativa da população está muito grande e a gente conseguiu se antecipar, Marcos, porque hoje tem uma competição de Caicó com Natal. Natal de fazer também o carnaval lá. Mas só que a gente já se antecipou em relação a dizer, vamos fazer o carnaval e aqui está o projeto para poder as pessoas já começarem a pensar, inclusive em Natal, o que eu fiquei sabendo, era que muita gente dizendo, olha, eu vou para o carnaval de Caicó, esse ano vai ser muito bom. Festa de final de ano, vai ter alguma novidade, alguma programação? Vai ter uma programação na Ilha de Santana, nós estamos preparando um show pirotécnico, provavelmente, Marcos, sem nenhum efeito sonoro, né? Eu fiquei só de confirmar isso com a empresa que ganhou a licitação, para a gente respeitar os autistas, os animais e etc. E a gente vai ter, aí, em parceria com a Furiosa, com a Orquestra Furiosa, uma apresentação cultural na Ilha de Santana a partir das 9 horas da noite. Prefeito, o 2023 começa com uma indefinição sobre o futuro político do seu principal líder, que é o deputado estadual Vivaldo Costa. Evidentemente que muitas pessoas torcem para que Vivaldo permaneça na Assembleia, outras pessoas torcem para que não permaneça na Assembleia, isso é normal da democracia, né? O que é que você espera do fundo do coração com relação ao futuro político do deputado Vivaldo Costa? Eu acho que o Papa fez uma campanha de gente grande, né? Não são todos os políticos que têm o privilégio, Marcos, de chegar aos 82 anos de idade, ele completou 83 agora em novembro, e conseguir ter uma votação tão expressiva como ele teve nas urnas, né? E ele passou 2 anos de pandemia com a idade que tem, tendo que ficar isolado para poder preservar a sua saúde. Então, ele teve uma votação muito expressiva. Vivaldo precisou de complementação da sua votação em outras regiões, que infelizmente eu acho que a dificuldade realmente dele poder andar nessas regiões dificultou que ele fizesse essa complementação de sua eleição. Ele é primeiro suplente, foi diplomado como primeiro suplente da federação, né? Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV. Existe uma expectativa que algum desses deputados possam assumir alguma secretaria. A governadora está anunciando seu secretariado e a ideia nossa é que ele possa assumir. Acho que o mandato dele é muito importante. Só nesses 2 anos de mandato, Marcos, Vivaldo conseguiu assegurar para Caicó R$1.400.000 para o nosso município. E ele já colocou no orçamento de 2023 R$1,5 milhão.
Então, praticamente assegurou metade das suas emendas parlamentares para Caicó para o ano de 2023. Então, a gente sabe da importância, eu acredito que nenhum deputado estadual conseguiu colocar um volume de recursos, como o Vivaldo colocou nesses 3 anos no nosso município. E fora o que ele já viabilizou de conquistas para Caicó. Então, o mandato dele é importante e a gente está torcendo para que ele possa assumir o mandato de deputado estadual. Por mais que Tadeu seja Tadeu, Vivaldo seja Vivaldo, a gente sabe que vocês têm uma parceria, uma amizade, um respeito muito profundo entre ambos e me parece, sem impressão, de que o comportamento de um reflete no outro, né? E nessa campanha presidencial, muito foi discutido aí o seu silêncio com relação à presidência da República. Você nem se posicionou para Bolsonaro, nem muito menos para Lula. Você até agora não disse se votou em Bolsonaro e muito menos em Lula. Até que ponto essa sua postura você acha que desagradou, por exemplo, os aliados da governadora, né, e isso pode prejudicar a permanência de Vivaldo na Assembleia? Não, acho que não prejudica não, Marcos. Porque, inclusive, eu tive uma conversa muito madura com a governadora Fátima, nós demos um apoio muito importante aqui para ela, em Caicó, no sentido de ir para a campanha, de vestir a camisa. O que eu quero dizer com isso? A minha posição político-partidária ela não pode prejudicar os interesses da cidade, do coletivo de uma cidade. Caicó, para ser reconstruído, Marcos, precisa da ajuda de todos. E até amanhã o presidente da República é Jair Messias Bolsonaro. E a gente teve uma parceria boa com o ex-ministro Rogério Marinho, que ganhou a eleição para Senado. Então, eu precisava viabilizar as obras. E a minha posição de votar em Lula e Bolsonaro poderia prejudicar isso, como também poderia prejudicar o futuro governo. Então, a minha posição é uma posição de Caicó. Eu não posso, diante da minha situação, das minhas aspirações, dos meus desejos pessoais, prejudicar os interesses da cidade. Você vê aí, a governadora Raquel Lira, né, que ganhou a eleição em Pernambuco, fez uma eleição maiúscula, substantiva, ela não divulgou em quem votou para presidente. E foi eleita governadora do estado de Pernambuco, um estado que Lula teve uma ampla maioria e a candidata de Lula perdeu a eleição em Pernambuco. Então, o que a governadora Raquel dizia? Olha, eu não vou entrar nessa polêmica de Lula e Bolsonaro. O meu interesse é governar o povo de Pernambuco e fazer o melhor para o povo de Pernambuco. E minha posição é a mesma da governadora Raquel, porque eu acho que a gente precisa realmente se preocupar com o interesse do coletivo, inclusive nós somos do mesmo partido. Mas eu vou lhe dar mais uma chance. Você vai continuar sem dizer que votou para presidente da República? Vou continuar dizendo, Marcos, vou continuar sem dizer, porque mesmo já tendo passado, né, e não tendo mais nem praticamente o governo Bolsonaro praticamente finalizado, não temos nenhuma expectativa, vai soar de maneira ruim do ponto de vista político para mim, querer agora dizer em quem votei, porque vamos pensar, não, Tadeu tá querendo tirar proveito. Ganhou, né? Então eu prefiro ficar na minha. Mas assim, quero dizer que estou com uma expectativa muito grande, fazia muito tempo que o governo do estado não era alinhado do governo federal. A gente passou por isso no governo de Rosalba, que o governo federal era contra. Passamos por isso no governo de Robson, que o governo federal era contra. Passamos por isso no primeiro mandato da governadora Fátima, que o governo federal era contra. Então agora nós temos um alinhamento do governo federal e do governo do estado. Então a esperança é que realmente a gente tenha isso em benefício para a população de Caicó. Qual é a sua relação com o PT de Caicó? Minha relação é muito boa. Inclusive, eu tenho uma boa relação com Dani Guedes, que é a presidente do partido. Tenho uma boa relação com a ala do partido, que é liderada por Fátima e Gilberto. Evidentemente que o PT tem algumas segmentações. Teve ala do PT que não votou em mim para prefeito em 2020. E assim a gente respeitou. O PT se coligou conosco, mas teve algumas alas que não votaram. Mas ele tem no seu governo espaço que merece? Tem espaço dentro do nosso governo. O problema, Marcos, é que a gente tem que fazer uma política de coalizão respeitando também as situações político-partidárias. Por exemplo, o PCdoB, que foi um partido que deu um apoio muito importante a gente, ele não teve espaço nas indicações do governo na cidade de Caicó, do governo do estado. O PCdoB não indicou praticamente ninguém do governo em Caicó. A gente, na situação, vendo que o PCdoB praticamente não teve acesso a indicar ninguém no governo do estado, a gente trouxe para o governo municipal. E eu acredito que a política deve ser feita dessa forma. O PT praticamente indicou todos os cargos do governo do estado aqui no nosso município. Então, a gente precisa entender que a gente precisa proteger todo mundo.
Eu sei e dá oportunidade. Eu sei que o político ele é todo melindroso a responder as perguntas, mas eu estou diante de um pretenso pré-candidato à reeleição em 2024? Sim, hoje a gente está avaliando dessa maneira. É evidente que a gente não pode ser candidato de si próprio, Marcos, porque se você for candidato de si próprio, você não consegue fazer nada. Então, a gente vai avaliar no momento oportuno, né, em 2024. Se o grupo entender que meu nome é o melhor, estou à disposição para novamente pleitear mais um mandato a prefeito de Caicó. Mas se depender de você, você vai ser, então? Se depender de mim, serei candidato à reeleição. Agora, evidentemente que isso vai ser colocado no momento oportuno para que a gente possa discutir com todas as forças políticas, e se meu nome somar, eu estarei pronto. Se não somar e a gente estiver dentro de um grupo, eu não tenho nenhuma vaidade de recuar. A chapa permaneceria a mesma ou poderia ter mudança aí na composição do vice-prefeito? Marcos Tonho tem dado uma contribuição muito importante, e isso é notório para toda a cidade de Caicó. Ele não é um vice figurativo, é um vice atuante, que tem me ajudado nos momentos de mais dificuldade. E se o grupo entender, minha intenção é que a gente vá junto novamente para 2024. Deixei essa pergunta para o final porque o deputado Valdo Costa ele anunciou em muitas cidades que você seria o sucessor dele. Você seria, inclusive, em 2026, o nome que disputaria a Assembleia Legislativa representando o vivaldismo aqui na nossa região do Seridó. Houve realmente essa conversa? Existe a possibilidade? Não, Marcos. Hoje, eu nunca conversei com Mas você chegou a participar de alguns comícios em Vivaldo no Seridó discussando isso. Não, ele dizer que eu sou sucessor, não há problema. Mas o sucessor da vaga dele de deputado já é outra situação. O que eu quero esclarecer, e foi importante você fazer essa pergunta. Se eu for candidato à reeleição, meu objetivo é cumprir meus 18 anos de mandato. Porque assim o povo me escolheu para fazer os 8 anos de mandato. Não adianta eu dizer aqui que vou fazer só 2 anos. Eu quero cumprir os meus 8 anos de mandato. Depois desses 8 anos de mandato, Marcos, o meu futuro político vai depender das pessoas. É evidentemente que eu adoraria, se um dia as pessoas entenderem, o grupo entender, ir para um voo mais alto, não há problema para isso. Agora, eu quero cumprir os meus, se eu for candidato à reeleição e ganhar a eleição em 2024, eu quero cumprir meus 8 anos de mandato, porque é assim que o povo de Caicó, se assim ele entender, foi que ele me escolheu. Para fechar, de 0 a 10, qual é a opinião que o cidadão Judas Tadeu dá para a gestão do Dr. Tadeu? 7,5. Por que 7,5? Porque tem muita coisa que a gente precisa fazer, Marcos. A gente tem uma situação aí de infraestrutura que a gente precisa concluir. Eu pretendo terminar todas as escolas municipais com climatização. A gente conseguiu climatizar em torno de um pouco mais de 50 salas. Então eu só vou ficar realmente satisfeito, feliz com a nossa gestão quando a gente conseguir realmente alcançar todos os resultados que nós nos comprometemos no nosso plano de metas. Prefeito, eu queria agradecer a sua participação, queria que antes de tudo pedir desculpa aqui aos nossos ouvintes, porque não deu para fazer todas as perguntas. Muitas perguntas acabam com temas repetitivos, né? Mas eu acredito que deu para contemplar aí todos as perguntas, né, e temas aqui na nossa entrevista. Feliz ano novo, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só agradecer, Marcos, pela participação aqui, pelo espaço, e desejar a todos os seus ouvintes um feliz ano novo, e que 2023 seja um ano de muitas vitórias para todos nós, e que a gente consiga realmente alcançar os nossos objetivos. 7h44, já eu volto.